Olá, miniaturas! Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero trazer para vocês o passo a passo dessa fachada de pedra aqui. A gente está tentando reproduzir a pedra madeira. Essa pedra se chama pedra madeira. E hoje nós vamos fazer essa fachada. Ela faz parte de uma fachada que vai ter várias partes, vai ter flores, vai ter sacada. E eu vou trazendo para vocês os passo a passos aqui. Hoje nós vamos trabalhar a fachada com as pedras e todos esses detalhes aqui. Mas antes eu quero passar um recadinho para vocês. Nós estamos começando este canal que vai ser só de miniaturas, mas eu já tenho um outro canal, esse canal aqui, e lá eu tenho, além das miniaturas, eu tenho várias outras artes feitas com reciclados. Então, se você gostar também de reciclado, se você quiser ver as outras miniaturas que a gente já fez, você pode visitar esse canal também, se inscrever por lá também, que sempre vai ter novidade legal lá e técnicas que podem ser usadas nas miniaturas, tá bom? Combinadinho? Então vamos lá para o passo a passo? Nós vamos fazer aqui essa parede de pedras. Eu já posicionei o meu gabarito e eu vou fazer aqui, marcar para eu fazer o recorte da porta, dessa janela e dessas entradas aqui. E aí, eu tô usando esse tipo de isopor, que é um isopor mais expandido, é aquele que vem em embalagem de caixas mesmo para proteção, tá? Não vai ter problema a gente usar esse, porque nós vamos fazer uma cobertura aqui, tá bom? Mas se você for fazer a textura direto no isopor, é melhor você usar o Depron ou aqueles de bandejinha de isopor, combinado? Para fazer a marcação, eu posso vir aqui, colocar um carbono, alguma coisa por baixo, ou simplesmente fazer isso daqui, ó. Quando eu passo, ele já aparece, olha, tá vendo a minha marcação? Eu também posso vir, olha, e recortar direto aqui, ó. Eu venho e já faço o recorte, já por cima da folha mesmo, tá? Ou posso recortar antes, fazer o recorte aqui dessa parte antes, e aí depois aqui eu só venho e corto o isopor. Eu gosto sempre de fazer o gabarito, porque assim eu garanto que a minha peça vai estar com as portas no esquadro correto. E esse tipo de isopor aqui que a gente está trabalhando, que é esse mais expandido, ele é bem difícil de você riscar sobre ele, porque ele é muito fofo, né? Ele acaba quebrando, então eu prefiro fazer assim, direto. Olha, só para garantir que eu cortei tudo, eu venho e passo de novo aqui o meu estilete, ó, só nessas partes, ó, tá vendo? E aí depois, olha, é só separar. Esse isopor, ele é mais difícil da gente fazer o corte certinho, ele sempre solta essas bolinhas, mas não tem problema, tá? Faça o melhor que você puder, mas não tem problema, porque depois a gente vai cobrir mesmo, tá? Já recortei, agora eu só venho aqui, olha, com o isopor, com o estilete, e eu venho tirando aqui essas rebarbas que ficaram, tá bom? Só para deixar mais sem partezinha sobrando ou se misturando no cimento que a gente vai passar. Aqui eu vou reaproveitar um grafiato que eu tenho aqui, que a minha vizinha me deu, mas você pode usar cimento e areia, na proporção de uma medida de cimento para 2 de areia, tá bom? E aí, olha só, eu vou espalhar em tudo isso daqui, vou espalhar em todas as partes. Depois eu vou fazer as divisões das pedras. Essas pedras maiores eu fiz assim a separação com o cabinho do pincel que é mais grosso. Mas as menores, gente, essas bem pequenininhas, olha, tem que vir com o pontinha uma coisa mais fina, né? Eu tô usando palito de churrasco, olha, pra deixar essas outras partes pequenininhas, senão a gente não consegue fazer os detalhes, ó. E aí é bem assim mesmo, é bem aleatório. Agora aqui, olha, nessa parte que ficou aqui, pela foto parece que é um bloco só. Então eu vou deixar essa parte mais lisa, ela não tem tantas
alturas, desníveis como as outras partes, tá bom? Então, essas partes aqui que estão ficando aqui ao redor das portas, eu dou uma alisadinha nelas, ó. Deixá-las mais planas, né? Mais retinhas assim, ó. Agora, essas outras, eu vou vir com um pincelzinho, eu só vou dar uma arredondadinha assim, olha, trazer um pouco pra cá, pra tirar um pouco dessa quina que a gente fez quando mexeu com o pincel, tá vendo, olha? Só dou uma acertadinha assim, olha. Só pra deixar mais arredondadinho assim, tá bom? E aí, esse daqui a gente vai deixar secar bem, pra depois a gente passar o rejunte aqui no meio. Eu estou usando, gente, o próprio palito, olha, para tirar os excessos aqui, que enquanto a gente vai mexendo, o fiato, né, ele vai entrando aqui nas janelinhas e nas portas. Então, eu só venho aqui depois, ó, para deixar isso bem retinho, bem certinho, tá? Aqui, gente, minha parede já está quase totalmente seca, mas antes que ela se seque totalmente, eu vou dar uma varrida, olha, para tirar esses excessos que às vezes ficam grudadinhos, né, dos lados assim. Vou dar aqui uma varridinha nela, mas olha como ela já tá bem sequinha. Aqui, olha, vou tirar aqui, ó. Se eu deixar secar totalmente, depois eu não consigo fazer isso, ó. Tá vendo? Olha, só pra tirar essas partes pontudas mesmo, né? Que às vezes a gente não consegue tirar enquanto tá bem mole. Agora já dá pra fazer, olha. Só isso, e aí eu vou deixar terminar de secar. Agora eu vou fazer o rejunte dessa peça. Coloquei aqui uma massa corrida, num saquinho de confeitar. E eu vou passar por todos esses meios aqui, ó. Tudo aqui eu vou passar. E aí eu vou contornando, olha. Mas não precisa se preocupar em ser muito certinho, não, porque depois a gente vai espalhar. Agora, gente, eu vou tentar conseguir esse efeito aqui de pedra nessa parede que a gente tá fazendo. Então, olha só. Eu vou começar, vou aproveitar inclusive esse tom aqui desse grafiato, tá? Mas, ó, ele é bem parecido com o cappuccino, ó. E aí, eu vou vir fazendo algumas camadas aqui de tinta, olha. Vou vir com esse cappuccino. Depois eu vou trocar meu pincel. Vou vir com um camurça queimada. Murça queimado, olha. E vou dando batidinhas assim pra ver se eu consigo o tom que eu quero, tá? Olha, esse simulando a cor mais clara. Depois eu vou vir com um pouquinho desse cerâmica aqui, mas esse eu vou dar só umas batidinhas assim, olha, umas raspadinhas. Olha. Vou usar também um pouquinho do rústico, fazer um pouco assim também. E aí eu vou aqui mesclando essas cores até ficar com algo parecido com isso daqui, tá? Vem, olha. Vou fazendo isso. Sempre com batidinhas para as cores ficarem pingadas, tá bom? Olha só o efeito que eu consegui. Acho que ficou bem parecido, a gente ainda não finalizou. Ainda tem mais detalhes para fazer. Agora, gente, eu vou passar um rejunte aqui entre essas pedras. Estou usando aqui massa corrida. Não tem necessidade, mas como é uma réplica, e na réplica ela tinha um efeito assim, olha. Então, eu vou passar. Mas se vocês quiserem deixar aqui, ó, tá vendo que ele já aparece? Parece até que já tem um rejunte entre eles. E aí não faz diferença se você passa o rejunte antes ou se você passa depois, tá? Eu fiz o teste aqui, passei um pouquinho antes. E agora eu vou passar depois pra vocês verem que não tem diferença, olha. A gente põe assim. E aí depois vem, ó. E dá só uma assentadinha aqui, uma espalhada nessa massa, tá vendo, ó? Só pra ela passar mais fluido aqui por entre as pedras, tá bom? Mas aí não tem diferença se você faz antes ou depois. É o que você achar mais fácil.
E aí, gente, olha, depois que eu passei tudo, né? Aí eu venho, olha, com o pincel ou com o dedo mesmo, só dando uma espalhada aqui. Aí não tem problema se a massa acrílica, ela pegar um pouco sobre as pedras, tá? Não tem problema, tá bom? Só não pode pôr muito, senão a gente não consegue tirar depois. Mas se for um pouquinho, não tem problema não, tá? E olha, aí eu já consigo espalhar um pouco esse rejunte aqui pra deixar ele mais natural. Bom, gente, então vou mostrar pra vocês de pertinho o resultado, olha só. Ficou assim. Talvez eu ainda faça mais alguns pinguinhos, algumas pinturas aqui, mas é opcional, né? Aí quando chegar aí no ponto que vocês... A gente sempre tem assim uma referência, né? Eu gosto de ter uma referência para chegar o mais próximo possível, combinado? Então, gente, é o seguinte, essa foi a nossa primeira aula. Eu vou trazer mais vídeos em formatos de aulas aqui. Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês as janelas, as portas. Nós vamos fazer uma fachada bem bonita, combinado? Então fica comigo, já se inscreve, ativa o sininho que é para você não perder o próximo vídeo. E a gente se vê!